muito bem-vindos a mais uma live literária. Tudo bem? Estamos aí em mais um bate-papo com autores no mês de julho. Para quem vem acompanhando desde ontem, segunda-feira, já começamos aí a semana muito bem, fazendo sorteio, batendo papo, dando boas risadas. E eu adoro. Esse ritmo vai continuar até sexta-feira. Depois a gente dá uma paradinha pro final de semana, só volta na segunda, tá? Muito bem. Hoje a gente vai bater um papo aí, um papo literário com o escritor nacional Zaqueu José. E o livro dele, Ravi. A gente vai conversar sobre esse personagem, conhecer um pouco mais sobre o trabalho do nosso escritor. E antes dele entrar, já vou dando aqui os recadinhos. Lembrando que todas as lives podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. Do livro Não Me Livro. Então já corre lá, já se inscreve para acompanhar não só as entrevistas, os bate-papos, enfim, mas todo o conteúdo que é gerado diariamente dentro do podcast, tá bom? Outro lembrete aqui para vocês é que o nosso colaborador desse mês de julho é a revista literária O Book BR. Então, se você é escritor nacional, leitor ou leitora, admirador, admiradora da literatura nacional, já corre lá no Instagram, O Book BR, para poder acompanhar aí toda a divulgação que essa revista literária faz. É poeta, é contista, é romancista, eles geram também entrevista, ou seja, uma coisa de doido, tá bom? Para quem gosta aí, já corre lá, O Book BR. Bom, nosso escritor ainda não entrou, né? Já já ele vai aparecer por aqui para a gente poder bater um papo com ele. Lembrando que hoje eu gerei um conteúdo lá para vocês bem legal sobre o Real Gabinete Português de Leitura, que fica aqui no Rio de Janeiro. Então, se vocês ainda não viram, já corre lá no YouTube, corre no Instagram, MoniqueMM18, que ao longo da semana também eu vou liberando outros vídeos, outras fotos sobre a quarta biblioteca mais bonita do mundo. E ela tá aqui no Rio de Janeiro. Então, se você conhece, ótimo, já deixa seu comentário lá. Mas se você não conhece, já corre lá para dar uma bisbilhotada. Nosso escritor entrou aí, vamos bater papo? Vamos bater papo. Zaqueu, vou chamar você. Ah, não, ele já chamou. O que houve, gente? Agora acho que apareceu. Olá! Tudo bem, querido? E com você, tudo bom? Tudo bem? Você tá me vendo e me ouvindo bem? Sim, tô vendo e ouvindo. E você, tá me vendo e ouvindo Eu bem? estou te vendo, mas você tá bem baixinho. Aumenta o volume aí, ou coloca um fone, eu não sei. Agora, Ai, certo, agora você tá me bem? agora estou te ouvindo. Perfeito, muito obrigado. Querido, seja muito bem-vindo ao meu projeto de entrevistas do mês de julho. Muito obrigada, tá? Eu que agradeço. É a tua primeira live literária? Eu tive uma quando eu lancei o primeiro livro, mas assim, de entrevista é a primeira. Eu tô Tá nervoso? nervoso. Não precisa ficar nervoso, porque falar sobre literatura é muito bom. Principalmente quando o assunto é o nosso livro, né? Aí é melhor ainda. Você é de qual lugar do Brasil? Eu sou de Jaguaruna, Santa Catarina. Santa Catarina. Tá frio aí? Nossa, tá friozinho
Mas é um friozinho gostoso. Eu, particularmente, gosto muito do inverno, né? Então, pra mim, tá perfeito. Ah, então tá. Aqui no Rio, a temperatura vai cair a partir de quinta-feira. E você sabe como é carioca, né? Deu 21 graus, tá de bota, cachecol e não sei o quê. Eu não aguento o frio de vocês aí do sul, não, gente. Não aguento, não. Ai, ai. Querido. É o quê? Fala. Não, tava comentando, eu gosto muito de frio. Então, boa sorte pra enfrentar o resquício de frio no Rio de Janeiro. Pra você é calor, 21 graus é calor aqui no Rio. Você fica É de calor, boa. é calor, assim. Ah, Ezequiel, eu tô aqui com o seu livro. Você tá com ele aí em mãos? Não, né? Ele ainda não. Não, ele ainda tá sendo. O lançamento ainda tá acontecendo. Ai, que Ainda tá sendo, delícia. Lançar é uma livro é coisa bom gostosa. demais, né? Nossa, é demais. Eu gosto por demais. Lancei o primeiro com bastante empolgação e esse eu ainda estou mais empolgado, porque é uma ideia que eu gosto muito. É uma ideia que eu acho que tem bastante potencial e estou bem empolgado. Ai, que delícia. Você tem o primeiro livro que você lançou. Qual é o nome dele? As coisas que escrevi quando deveria ter gritado. É uma antologia poética. Ah, esse nome é bom, né? Esse nome é Eu gosto, excelente. pior que eu gosto muito desse nome, realmente eu gosto muito. Esse nome é forte, esse nome é cabível para aquilo que a gente faz. Esse nome chama a atenção, né? Esse foi uma antologia, ou seja, E você tem uma participação nesse livro junto com outros autores, é isso? não, talvez eu tenha usado o nome errado, mas é uma coletânea de poesias que eu escrevi. E elas têm uma temática em específico, tem meio que um enredo, assim, é uma história contada através de poesias. Ah, então é Né? uma coletânea sua que você produziu. Perfeito. Ah, eu Isso foi- entendi uma antologia, desculpa. Não, Não, eu então, que então o primeiro livro do nosso autor, ele realmente foi solo. Foi essa produção de poesias que ele trouxe. Esse livro está com você aí em mãos ou não? Não, infelizmente estou sem exemplares, mas ele está disponível para compra online pelo site da Nova Ideia Editora. Que o primeiro livro eu lancei com a Nova Ideia, e agora o segundo está sendo de forma independente. Ah, então quer dizer, tu já andou ali pelos dois lugares. Publicação por editora e agora está experimentando lá independente. Como é que está sendo essa Isso. tua desenvoltura? Porque assim, a publicação independente, gente, é o escritor que é responsável por tudo. Ele vai atrás de tudo. É diferente de você pegar o teu livro e publicar por editora, que já, ó, assinou contrato, a gente faz tudo e você só dá o ok. Como é que está sendo esse teu Sim. processo de publicar independente? Então, assim, ó, quando eu publiquei a minha coletânea de poesia, eu gostei bastante do resultado. Não vou ser ingrato, eu gostei bastante mesmo. Só que quando eu comecei o processo de escrita das profissões de Ravi, que é o romance que eu estou publicando, eu queria, é um romance LGBT, então eu queria que o processo todo ele fosse pensado por pessoas LGBTQIAPN+. E eu pensei que talvez se eu enviasse para uma editora, passasse por todo esse processo, isso não se concretizaria. Então eu decidi lançar independente e contratar pessoas envolvidas, pessoas LGBTs, para participarem do processo. Então, o capista LGBTQ, a, a revisora é LGBT, a pessoa envolvida nos designs são LGBTs, então é uma causa que eu pretendo trazer, sabe? Fazer, é, dar espaço para que pessoas LGBTs estejam dentro da literatura também, né? Sabe? Entende? Daí eu acho que dentro de uma editora eu não conseguiria fazer esse trâmite. Eu acho que
de maneira independente, isso funciona mais. Gente, Eu vou ter o controle. é o que o Felipe está falando aqui. Putz, que ideia genial essa! Visibilidade a tudo. Gente, tem que bater palma. Tem que tirar o chapéu, porque é isso. Literatura é isso. Eu tô chocada, eu tô arrepiada. Que coisa magnífica, Zaqueu. Que coisa, que ideia. Eu queria que mais pessoas pensassem assim. É óbvio, existem histórias, escritores e escritores. A literatura, ela é uma inclusão. Se excluir, não é literatura. Pode botar aí que tem alguma coisa errada. A gente vê isso com o deficiente visual, a gente vê isso com os dislexos, a gente vê isso com o público LGBT, que inclusive está em ascensão no mercado. A gente tem N histórias LGBT para que eles estão no mercado com muita força, não só para passar o romance, mas para conscientizar sobre respeito, conscientizar sobre, olha, pessoas do mesmo sexo também se relacionam. Há 10 anos a gente não tinha história LGBT publicadas. A gente está falando de 10 anos. Quanto mais profissionais que eram aceitos para produzir uma história. Não tinha. Se tinha, era debaixo do tapete. Olha, não fala, hein? Não faz, hein? Tem que ser. Era assim. Hoje em dia, a publicação, né, independente possibilita que os nossos autores, o Zaqueu é um deles, use essa ferramenta para trazer, dar visibilidade a todos os públicos. E essa sua ideia é genial. Parabéns, tá, Zaqueu? E aí a gente entra, óbvio, na história do Ravi, né? E as profissões de Ravi. É esse o nome do livro? Isso, esse mesmo, esse é o nome do livro. Então. Fala. Você vai perguntar alguma coisa? Não, eu já ia falar assim, eu ia perguntar para você. Não tem problema. Eu ia perguntar para você qual foi o espaçamento do teu primeiro livro para Ravi agora. Quanto tempo você levou para publicar? A diferença, né? O tempo do primeiro para agora. Certo. Então, quando eu publiquei a coletânea de poesias, as coisas que você viu que eu deveria ter gritado, eu fiquei sem escrever por um bom tempo, assim. Um bom tempo não, foi menos de um ano. Um bom tempo para mim foi menos de um ano, mas eu fiquei sem escrever. E só que eu já tinha uma ideia meio que engavetada, assim, que é As Profissões de Ravi. Ela já tinha alguns capítulos escritos, já tinha um bom desenvolvimento, só que eu não tinha deixado de escanteio. Daí, alguns meses atrás, eu pensei, talvez seja o momento, estava com saudade de escrever, talvez seja o momento de eu pegar essa ideia e resgatar ela. Daí eu resgatei, consegui completar, gostei do resultado, pensei, ok, é agora. É agora. Eu até estava sempre acostumado a escrever poesia. O meu gênero que eu mais domino, ao meu ver, é a poesia. Romance, para mim, vai ser meio que uma introdução assim, no universo agora. Mas eu gostei do resultado e eu tô confiante assim, de que é uma leitura que talvez agrade um bom público, sabe? Muito bem. Agora, eu queria entender o Zaqueu, porque assim, você vem da poesia, né? Você escreveu um livro de poesia, você publicou. O que te motivou, por exemplo, a começar a produzir e a lançar agora uma história sobre um romance LGBT? Certo. Então, eu acho que parte do fato de eu ser uma pessoa demissexual, eu estou incluso, né, na sigla LGBTQIAPN, e também as profissões de Ravi, a ideia surgiu dentro de um contexto de pescaria artesanal, que é uma pescaria que tem aqui no sul, principalmente aqui na minha cidade, e que é toda diferente, assim. E eu participei ativamente, eu já trabalhei na pescaria, então eu meio que vi de dentro como é que funciona
o negócio. E o Ravi surgiu nesse período, assim, eu pensei, tá, talvez deixa de desenvolver alguma coisinha aqui dentro. Daí nessa época eu já pensei no personagem, eu fui pensando no enredo, daí quando eu parei de trabalhar com pescaria, eu comecei a desenvolver um pouquinho da história, e quando eu percebi eu tinha um enredo completo. Eu pensei, ok, agora é a hora. Então acho que é muito de mim, assim, tem muita experiência pessoal no livro, apesar de ser uma obra completamente ficcional, tem muito de mim dentro dela. O Ravi, por exemplo, é eu inteirinho. Ai, que delícia. Então, peraí. Você pescava. Eu vou te dizer uma coisa. Isso. Eu sou apaixonada por pescaria. Toda vez que eu vou a Minas, eu pesco. Eu e os meus Ai, primos. Ai, gente, quem nunca pescou na vida? Experimente. Não tem nada é mais uma. gostoso. É uma delícia. Ah, Monique, pescar é tão inteligente. Pescar é a maior adrenalina que você pode ter na vida, é pescar. Porque você tá aí. Na hora que o peixe pega, você não aguenta. Eu me tremia dos pés. Gente, pescar é uma loucura. Eu só pesco em Minas, aqui no Rio de Janeiro eu não pesco. Eu não dou bobeira em Copacabana, por exemplo, para pescar. Mas em Minas tem muito rio. E eu ando com os meus primos, então a gente sempre pesca. Você vivenciou a melhor profissão do mundo, que é a pescaria. Você era pescador, que coisa boa. É um mundo também muito bruto, né? Nossa, é diferente assim de tudo que eu estava acostumado. Porque assim, ó, aqui na minha cidade tem a pescaria artesanal, que é uma pescaria que a gente anda de caminhão, a gente joga a rede no mar e puxa a rede, é todo um processo assim. E eu na época eu estava precisando de emprego e eu fui assim. Até passei 38 dias pescando, assim, então eu vivi de perto a experiência, sabe? E só que é outro universo, é um universo completamente diferente do que eu estava acostumado. E a forma de eu não enlouquecer lá dentro, para ser bem sincero, foi Escrever. fantasiar na minha cabeça e criar histórias e escrever. Inclusive, as coisas que escrevi quando eu deveria ter gritado, minha coletânea de poesias, ela foi escrita inteiramente durante essa viagem de pescaria. Eu escrevia num caderninho, e daí depois que eu cheguei em casa, eu fui passando o computador e trabalhando melhor em cima das poesias para lançar. Então, as profissões de Ravi, eu acho que eu preciso colocar uma pedra nessa minha trajetória, sabe? E as profissões de Ravi vai trazer isso, vai trazer um encerramento para esse meu lado. Acho que é Muito isso. bem. Abre-se ciclo, fecha-se ciclo. O Felipe está falando, Hemingway também era pescador. Quem sabe temos aí um novo, um velho e um mar, né? Bom, para inteirar vocês um pouquinho mais sobre Ravi, eu vou ler aqui a sinopse do livro, para vocês entenderem um pouco mais a dinâmica, e aí a gente entra em Ravi, tá? Pode ser, Zaqueu? Muito bem. É temporada da Corvina. Já comeu tambaqui, Zaqueu? Ai, Ai, maravilhoso. meu Deus do céu, tambaqui é bom demais, gente. Quem nunca comeu tambaqui, coma, é sensacional. Ai, eu vou encher d'água agora. É temporada da Corvina. Em uma colônia de pesca próxima a uma praia deserta e afastada da civilização, o sensível Ravi trabalha como auxiliar de cozinha em uma rotina desgastante. É o primeiro da colônia a acordar e o último a dormir, tendo como único conforto os seus cigarros contados e os livros que guarda em sua barraca. Ravi é o único gay assumido em um ambiente de homens brutos, entregados a seus vícios, e tem que manter uma postura para não ser envolvido em situações perigosas. As coisas mudam para Ravi quando conhece Benjamin, um homem completamente oposto à sua personalidade, rústico e distante do mundo de livros que Ravi respira. Fumando juntos de madrugada, encostados em uma canoa,
os dois exploram seus universos distintos. A cada encontro repetido em seu canto secreto, o perigo das emoções dos dois pescadores se aproxima. Que sinopse sensacional! Eu já fiquei imaginando Que esse bom. canto na canoa, os dois. Ai, gente, vocês não estão entendendo como é bom essa vida de pescador. Romance, então. Zaqueu, fala pra mim. Você Vai. disse que tem muito do Ravi, muito de você no Ravi. E muito dessa vida da pesca você trouxe, né? A gente é um lugar realmente rústico, é um lugar mais pesado, é diferente de tudo que uma pessoa que nunca viveu isso é capaz de entender. Quem é o Sim. outro personagem que você vem apresentando? O Benjamin. Fala um pouquinho dele pra gente. Certo. Então, o Benjamin, ele é inteiramente ficcional. Ele não é baseado em ninguém real que existiu. Só porque eu queria que o plano de fundo fosse a pescaria, a colônia de pesca, essa rotina de acordar cedo e pescar e chegar depois da meia-noite, e toda essa loucura que é. Eu queria que esse fosse o plano de fundo. Só porque eu queria que, ao mesmo tempo que fosse um livro sobre a pescaria, não fosse só sobre a pescaria. Então eu pensei em criar um romance dentro desse contexto de pescaria. E daí eu pensei, tá, mas o Ravi, a personalidade dele, talvez seja interessante eu criar uma pessoa que seja meio que oposta a ele. E daí foi onde surgiu o Benjamin. Porque o Ravi, ele, como na sinopse diz, o Ravi é uma pessoa que ele respira livros, assim. Ele inclusive leva para a colônia de pesca uma mala com um monte de livros assim para ler durante, para escrever. E o Benjamin, ele é analfabeto, ele é mais bruto, assim, ele é uma pessoa mais. Como é que eu posso dizer? Ele não tem tanto conhecimento de cultura e afins, assim, é uma pessoa mais bruta mesmo. E o Ravi vai entrando aos pouquinhos, assim, no coraçãozinho dele, vai abrindo um espacinho, quando percebe, entrou completamente. Daí o estrago tá feito. Sabe o que me lembra essa história? O Brokeback Mountain. Já viu o filme? Ai, Ai, esse filme é muito. a É gente, uma das minhas referências, inclusive. a gente tem ali aquele cara, dois homens brutos, mas um sensível, só que o outro é mais bruto ainda. É sem cultura, é cospe no chão, cospe sai, é uma coisa de louco. E a gente tem aquele equilíbrio do outro que, mesmo tendo aquela armadura de aço, ele é mais sensível, ele sabe quem ele é. O outro não sabia quem ele era, né? Então, o Benjamin já me lembrou um pouco dessa história. Agora, você traz aí um romance entre dois homens. O Benjamin, eu acredito que ele, ao longo da narrativa, vai se descobrindo através das emoções do Ravi. Então, a gente tem um romance entre dois homens, a gente tem um cenário que é atípico, onde existe ali uma realidade paralela entre aspas, que é a pescaria, que muita gente não conhece, um território machista, que eu acredito ali que o Benjamin deva ser preconceituoso, machista, até por não conhecer os próprios sentimentos. E, claro, numa atmosfera totalmente masculina, onde só tem homem. Como é que foi a construção da tua narrativa para inserir vários elementos na tua história? Então, a minha narrativa, ela é em primeira pessoa. Então, assim, desde o começo do livro é sobre o ponto de vista do Ravi. E isso me facilitou descrever a rotina, sabe? A rotina mesmo do personagem. Do momento que ele acorda ao momento que ele vai dormir, o que acontece
o que vai acontecendo dentro da rotina, que faz com que o Ravi e o Benjamin se aproximem e desenvolvam esse laço que eles vão construindo no decorrer da história. E, e assim, eu procurei fazer a narrativa ela ocorrer de maneira fluida, assim. Ele é um livro curto, ele não chega a 100 páginas, sabe? É meio que uma noveleta, assim. É uma leitura curta para te sentar e ler de uma vez, assim. E eu procurei descrever de uma maneira que fosse fluido, sabe? Que o leitor entrasse na narrativa e quando percebesse já tinha terminado. Mas, sim, eu acho que o fato de ser em primeira pessoa facilitou nesse processo, porque eu consegui trazer o ponto de vista do Ravi e ao mesmo tempo ir apresentando aos poucos a rotina dentro da colônia, sabe? Que daí introduzindo o leitor no universo da pescaria artesanal. Muito bem. Agora, se eu te perguntar, isso não me leva a mal, porque eu não sei Imagina. mesmo. Ravi e Zaqueu são nomes bíblicos? Zaqueu, eu sei que é. Ravi eu não tenho certeza. Ravi eu não tenho certeza. Mas Ravi é um nome que eu tenho na minha cabeça já há muito tempo, assim, muito tempo, desde de adolescência. E eu sempre quis escrever uma história com um protagonista que se chamasse Ravi. Só que eu nunca achei a história que encaixasse com ele. E agora se encaixou perfeitamente. Os professores Ravi, eu acho que a história escrita por Ravi, sabe? Personagem que eu imagino desde a minha infância. Agora eu achei o contexto que ele se inseriu e combinou perfeitamente. Ele já chamou para nascer, né? Ele falou: eu tenho que nascer Ravi, tu se vira aí e monta a minha história. Agora, tu Dá sabe o que teus, significa? É o quê? dá teus Dá corre. teus pais. Exatamente. Tu sabe o que significa Zaqueu e Ravi? Zaqueu, eu sei. Eu não tenho certeza, eu ouvi isso há muito tempo, não sei se é real. Mas me parece que é aquele que tem pureza ou alguma coisa nessa vibe. É aquele Ah, puro, inocente, é aquele que tem pureza. E Ravi? Ravi, eu não sei. Ravi Ai, significa sol, Deus do sol. Olha que olha maravilha! só, gostei, hein? Gostei do significado. Acho que combinou bem com o personagem. Agora, Ravi veio trazer a existência do Benjamin. tá vendo? Super. Ai, gente, nada é por acaso, né? Eu acho que nada é por acaso. Agora, o Zaqueu, o Ravi, ele é um volume. Você falou que ele não é grande e ele é um volume único. Ou você pretende fazer uma Isso. continuação dele? Eu até tenho uma ideia de desenvolver algo com outro personagem que tem na narrativa, que é o Gael. Que quando eu mandei o livro para os betas, eles ficaram assim, nossa, eu preciso de mais coisas sobre o Gael, que é um personagem que eu gosto muito, que ele não é nenhum dos protagonistas, ele é um personagem secundário, mas eu percebi que o pessoal que já leu a obra gostou muito dele, então talvez eu pense em mais para frente desenvolver alguma coisa em cima do Gael, sabe? Mas nada muito decisivo ainda. Até porque eu já tive mais umas duas ideias de livros depois desse que eu comecei e provavelmente um dia eu vou terminar. Não sei se vai ser esse ano ainda, mas um dia vai. A Mila tá falando aqui, o Ravi me lembra cultura indiana. É, gente, aí eu não Realmente. sei, não posso nem dizer que sim, nem que não. Mas que bom, né? Aí, o Zaqueu me fala uma coisa. Quem é o Gael? Que você falou aí, que já quer um destaque nele aí. Quem é o Gael? Ai, ai, ai. O Gael, ele é um colega do Ravi, que o Ravi conhecia o Gael já assim há muito tempo, eles eram amigos de infância e eles vão junto para esse contexto de pescaria. Então é meio que um confidente que o Ravi tem lá dentro, sabe? De quando as coisas estão meio que fugindo do controle, tem o Gael lá para levantar ele e dar uma forcinha, assim, sabe? É meio que a âncora que ele tem lá dentro do contexto. O Gael é esse personagem. Ele não tem um desenvolvimento não é muito focado nele, mas ele é um personagem secundário que o pessoal
que leu gostou muito assim da narrativa dele. Então por isso que eu até penso em talvez futuramente eu escrever alguma coisa com esse personagem, que é um personagem que eu também gosto muito, sabe? E ele e o Gael, ele inclusive ele é baseado em uma pessoa real, que é um amigo meu, que realmente esteve comigo nesse processo de pescaria. O Gael eu desenvolvi pensando nessa pessoa. O pessoal que fica com você na pesca, que vai contigo na pesca, ou que foi, enfim, já sabem desse livro, já leram esse livro? Como é que está esse processo? Alguém já opinou sobre a obra? Então, o Gael sim. O Gael sim. E com relação aos outros, eles me acompanham aqui pelo Instagram, eles viram alguma coisa, mas não entraram muito no assunto, sabe? Mas o Gael eu fiz questão que lesse. Não é Gael o nome dele na vida real, mas fiz questão que lesse a obra. A gente entendeu, não se Eu achei que Gael preocupe. comprava mais. O Felipe está falando aqui. Você escreve todos os dias? Ai, Felipe, quem me dera escrever todos os dias. Eu tô me policiando mais. Depois do que eu terminei as profissões de avião, eu tenho me policiado mais com relação a isso. Eu tenho me forçado, talvez não todos os dias, mas pelo menos umas 3 vezes na semana, eu tenho me forçado a produzir alguma coisa. Nem que seja uma página, sabe? Eu tenho me forçado a produzir. Mas eu queria ser mais regrado com relação a isso, assim, de criar um cronograma e conseguir seguir ele. Mas eu não sigo o cronograma geral, assim. Isso, né? As séries que eu começo a assistir, a maioria eu abandono, então. Não, mas é difícil, é bem difícil equilibrar ali a escrita com a vida profissional e pessoal. Quando vê, passa uma semana você não escreveu um capítulo, e às vezes quando você senta para escrever, você escreve 10 horas seguidas. Então é bem difícil essa dinâmica com a escrita mesmo, a não ser que você viva da tua escrita, o que é também muito difícil. Agora, ô Zaqueu, você trazendo uma história LGBT, né, no teu livro, onde dois homens acabam aí se apaixonando, como é que você desenvolveu um romance entre esses dois personagens, já que eles eram tão diferentes? E vou correr o risco de dar uns spoilers, mas eu acho que vai ser importante para explicar bem o contexto, assim. Que dentro desse contexto de pescaria, os personagens, eles têm os cigarros contados, assim, as pessoas que têm seu vício em cigarro e afins, eles têm, eles moram numa praia completamente deserta, longe da civilização, a pessoa responsável pela pescaria, ela vai uma vez por mês até uma cidade próxima para comprar cigarros e trazer para a colônia. Aqueles cigarros são distribuídos entre os pescadores igualmente, assim, uma carteira por dia, sabe? Daí, o Ravi, ele é uma pessoa muito ansiosa e ele fuma demais, um cigarro atrás do outro. E quando chega 4h30 da tarde, aproximadamente, ele percebe que o cigarro dele já acabou. E ele não tem pro resto do dia. E daí é onde o Benjamin vai entrando. O Benjamin vai oferecendo um cigarrinho aqui, um cigarrinho ali. Quando eles percebem, os dois estão se encontrando de madrugada para conversar, encostados numa canoa e fumando juntos. E vai se desenvolvendo todo um romance, assim. Daí o Ravi vai entrando aos pouquinhos no coração do Benjamin, vai. E tem uma cena que eu gosto muito. Ah, eu vou ter que contar essa cena. Eu vou ter que contar. Que os dois estão sentados assim na canoa. Daí o Ravi, do nada, pergunta se o Benjamin gosta de Game of Thrones. E o Benjamin ficou olhando pra ele assim, tipo, o que é Game of Thrones, sabe? O que é isso? E eu gosto dessa cena porque ela retrata bem essa divergência que existe entre os dois, sabe? Algo que é tão comum pro Ravi, pro Benjamin nem passa pela hipótese. Daí, em determinado momento, o Benjamin pede pro Ravi escrever sobre ele, vai desenvolvendo toda uma situaçãozinha assim que vai juntando os dois. Que coisa, né, gente? Agora, esse teu livro que traz essa pegada aí desse romance LGBT, na sua opinião, Zaqueu, na hora que você foi ali, durante todo o processo de escrita, ou até quando você
bolou a ideia de falar, bom, vou escrever um romance LGBT. Existe um papel importante dentro da literatura quando a gente fala sobre representatividade. Na sua opinião, essa representatividade LGBT dentro da literatura, qual é para você o sentido disso, a importância dessa representatividade? Principalmente para a geração atual, que tem muita informação e que está sempre conectada e antenada nos assuntos. Eu acho que assim, ó, eu tenho 25 anos, eu vim de outro processo, de outra geração, de outro processo, e hoje em dia as coisas estão melhores, não estão 100%, mas estão melhores do que era quando eu era criança e do que de como era quando eu era adolescente, sabe? Mas eu acho que a gente está incluído no mundo hétero desde que a gente se entende por gente. A gente está acostumado a ver filmes de sessão da tarde com casais héteros, a gente está acostumado a ler livros com casais héteros, a gente está acostumado a ver séries com casais héteros. Então, eu estava conversando com uma amiga de que eu lembro da importância que foi para mim quando eu comecei a ler na adolescência. Eu li os livros da Cassandra Clare, Instrumentos Mortais. Em Instrumentos Mortais tem um personagem LGBT, o Magnus, que ele é um feiticeiro, ele é um personagem importante para a narrativa, e eu lembro de como aquilo me impactou. Porque não estava acostumado a ver, sabe? Eu estava acostumado a ler livros de casais heterossexuais, tendo vidas heterossexuais e, sabe, todo esse contexto. Então, eu acho que representatividade é muito importante. Ainda mais, por mais que a gente tenha melhorado bastante nesse quesito, por mais que a gente tenha muitos autores LGBTs bons sendo lançados. Pedro Ruas, por exemplo, é um ator que tá aí em alta aí no Brasil e ele faz um trabalho muito bom nisso. Então, eu acho que tem. Só que ainda tem. A gente tem que apertar, que apertar nessa tecla, sabe? É importante a gente ter histórias de gays fazendo, gays cometendo crimes, gays, Sim. sabe? Coisas que tem desde a infância para héteros, sabe? Gays com varinhas mágicas e geral. Você falou um negócio Gays bem. fazendo o que quiser. Você falou um negócio bem interessante. A gente sempre viveu num mundo hétero, mas a gente sempre teve gays. A gente sempre teve Uhum. relacionamentos homoafetivos. A gente não sabia, ou as pessoas escondiam por medo do preconceito, da violência. Então as pessoas se escondiam. Hoje, ainda bem que essas pessoas podem aparecer, que essas pessoas podem se assumir, que essas pessoas podem escrever, que a gente pode ler livros de pessoas, de romances LGBT, né? O Felipe está falando aqui. Eu não sei vocês, mas me deu uma vontade de ler o livro. Eu moro em Rio Branco, no Acre. Nossa, um beijo, Felipe. Onde posso conseguir? O livro vai ser lançado ainda, Felipe. Calma! A gente vai falar sobre Me o segue ali lançamento. no Insta que eu vou mandar um link. A gente vai falar sobre o lançamento. Calma. Ô Zaqueu, me fala uma coisa. Você está pronto para lidar com as possíveis críticas da sua obra, trazendo esse tema, esse romance LGBT? Porque assim, a gente não vai agradar gregos e troianos. Vai sempre alguém que... E isso não é só com LGBT, não. Isso acontece no hétero também, de romance hétero também. Você está pronto para lidar com as críticas, com os julgamentos, inclusive de pessoas próximas, porque isso acontece muito também. Está pronto para lidar com isso? Eu acho que pronto, eu nunca vou estar. Mas eu vou dar o meu melhor. Eu vou dar o meu melhor para lidar com isso. Porque assim, eu já passei por um processo de aceitação que foi demorado. Eu demorei a me entender como uma pessoa LGBT, eu demorei a aceitar esse lado da minha personalidade.
E eu me acho forte por eu ter enfrentado tudo, sabe? Então, vai ser só mais uma coisa que eu vou enfrentar. Eu gosto de ver dessa forma. Talvez eu vá sofrer, talvez eu vá chorar em posição fetal por várias horas no banho, mas tá tudo bem, faz parte. Quando sentir que vai surtar, vem aqui que a gente faz live. Que aqui a gente pode Perfeito, xingar. Aqui a gente não pode dar nome, mas a gente pode xingar, pode falar mal dos outros. Aqui não tem essa. Pode mandar perfeito. mensagem. Combinado. Agora, ô Zaqueu, mesmo que a tua história não seja grande, grande assim, longa, de 400 páginas, nada disso. Você falou aí que ela é mais uma noveleta e tal. Qual foi o seu maior desafio a escrever um romance LGBT? Eu acredito que foi desenvolver os personagens. Porque por mais que eu tivesse uma ideia de como eles seriam, eu tive um pouco de trabalho para deixar que a escrita fosse crível, sabe? Que fizesse sentido, que as pessoas olhassem para ele, ok, esse é um personagem real que tem um enredo, tem uma história real e que gera identificação. Então acho que foi o processo mais complicado, assim, foi desenvolver os personagens, pensar na personalidade deles, em como que eles se portariam em determinadas situações, sabe? Acho que foi o processo mais complicado, assim. Porque o enredo eu já tinha na cabeça. O difícil foi encaixar os personagens dentro do enredo. Muito bem. Você citou uma escritora aí, eu não lembro mais o nome dela, que você leu o livro e viu que o personagem era um feiticeiro e era gay. Qual é o nome da escritora? A Cassandra Clare é ela escreveu Instrumentos Mortais. A Cassandra Clare. Ela interferiu diretamente na tua escrita? Você tem algum escritor LGBT que tenha esse papel aí na tua escrita, que interfira, que você use como referência ou não? Então, eu tenho Pedro Ruas, que é um ator que é Eu não meu conheço. nenenzinho. Vou Ele, procurar. ele escreveu Enquanto Eu Não Te Encontro, é um livro nacional LGBT que tá bem alto, assim, um livro muito bom. Recomendo, inclusive, a leitura. Eu acho que, assim, de escritor nacional que escreve sobre o gênero, eu acho que ele é a minha principal referência. Mas, além dele, tem alguns outros escritores que não são necessariamente LGBTs, mas que me influenciaram a minha escrita. Goethe, que é um escritor que eu gosto muito e ele me inspira bastante, assim. A própria Cassandra Clare também me inspirou bastante por conta do Magnus, essa questão de representatividade, da importância de ter personagens LGBTs dentro da literatura, sabe? Eu até acho, não tenho certeza, mas eu acredito sinceramente que ela foi uma das primeiras que fez isso, assim, das primeiras grandes, sabe? Das que furaram a bolha, as que saíram da bolha e fizeram um sucesso para fora disso, que apertou na tecla, ok, esse personagem ele é bissexual e ponto. Ele vai ter um romance com um homem na história e ponto final. Ela não deixou subentendido entre linhas, como, por exemplo, a J.K. Rowling fez com Harry Potter, né? Que tem o Alvo Dumbledore, que ela não citou em momento algum no livro, essa faceta dele, o fato dele ser gay, e algum tempo depois ela soltou na mídia de que ele era gay, sabe? Então eu acho a Cassandra Clare que ela foi primordial nisso, porque ela deixou claro desde o começo no livro. Esse personagem ele é bissexual, ponto final. Acho que isso é importante, a gente Eu vou parar de procurar. esconder. Parar de... Como? É o que você falou? Eu acho importante a gente dar nome aos bois, sabe? Realmente definir as coisas, não deixar subentendido. Eu acho que não precisa a gente deixar subentendido. Tem que dizer, ok, esse personagem é gay, ponto final, sabe? Super amei. Eu vou inclusive procurar. A Mila tá aqui. O mais importante era ele ser assumido bissexual, que é mais tabu ainda. Sim, perfeito, Né? perfeito. Agora, Por- E, você fala, desculpa, pode falar.
E o Magnus, que é esse personagem, ele era conhecido como o Alto Feiticeiro do Brooklyn, sabe? Ele tinha um papel muito primordial na narrativa, assim. Ele não era o protagonista, mas era estava junto com os protagonistas, assim. Então, para mim foi um ponto, foi o momento que eu percebi, ok, tem espaço para a gente trabalhar, Sim. tem espaço para a gente tem lugar para ser representado, sabe? Eu acho que foi a obra mais primordial assim para mim nesse quesito. Exatamente. E aí entra uma questão muito importante. A literatura como um todo, a gente já está vendo que está se modificando. A gente está trazendo livros com histórias homoafetivas, a gente está trazendo com deficientes físicos. A gente não tinha histórias com cadeirante, por exemplo. Hoje a gente já lê história com cadeirante, com deficiente visual, que é sei lá o que, a gente já começa a literatura, ela já está passando por um processo de transformação. Na sua opinião, como escritor, principalmente escritor LGBT, você acha que a literatura pode ajudar esses direitos do LGBT? Você acha que a literatura tem esse papel importante e ela pode sim influenciar na causa e na luta do público LGBT? Eu acho que assim, ó, Monique, qualquer forma de expressão artística, seja ela ilustração, seja ela literatura, seja ela uma música, é importante para dar visibilidade. Logo, dando visibilidade, a gente está apoiando a causa, talvez não diretamente, mas meio que indiretamente tá apoiando de alguma forma, sabe? Então, acho que a literatura é para isso. A gente vai, aos pouquinhos, vai dando visibilidade para esse público e, e é importante. É importante a gente apertar nessa tecla, sabe? É por isso que eu, quando eu decidi publicar independente, eu queria dar voz a revisora LGBT, a capista LGBT, a design LGBT, porque eu sei que, infelizmente, pessoas LGBTs não ganham tanto jobs assim, sabe? Principalmente ilustradores e revisores e afins. Ganham, hoje em dia, bem mais do que antigamente, mas ainda está em desfalque se comparado Sim. com os trabalhadores héteros, sabe? Héteros e cis. Então, acho que tem até uma cantora transexual, que é a Urias, é uma cantora que eu acompanho e eu gosto muito do trabalho dela, que ela, no álbum dela, no álbum Fogo, é o primeiro álbum de estúdio que ela tem. Ela diz que ela tem uma música que é o Interlúdio, e ela diz que às vezes ela, por ser uma mulher trans, ela entrega um trabalho bom e não é tão reconhecido quanto o trabalho medíocre que uma pessoa cis, hétero, é reconhecido, sabe? E aí isso me pega muito também, porque a gente vê tanto gay escrevendo tanta coisa boa, tanto trabalho bem feito e escondido em perfis pequenos no Instagram, sabe? Eu fico meio assim. E daí, às vezes, a gente vê alguém com um trabalho mais ou menos, publicando em editora grande, e a gente fica, o que tá acontecendo? A gente tem que Sabe? evoluir muito, né, Zaqueu? A gente tem que Sim, progredir muito. A gente tem que mudar a mentalidade, a gente tem que. E é um processo árduo, é um processo doloroso combater o preconceito, combater a violência, né? Mesmo que seja verbal, que a verbal adoece mais do que a física. Você ofendeu uma pessoa porque ela é gay, porque ela é bi, porque, sabe, é uma coisa horrorosa. A gente vê violência gratuita na internet o tempo inteiro contra essas pessoas. A gente, é óbvio, hoje a gente tem muito mais liberdade até para defender. Porque se a gente defendia antigamente uma pessoa que era gay, assim, a gente era apedrejada também. Então, assim, até para defender, a gente hoje tem mais liberdade, a gente pode se impor. E a literatura, ela
tem esse papel também de interferir nessa causa. O Felipe está falando aqui, gente, estou aprendendo tanto nessa live como o universo LGBT é rico, né? Você não tem ideia, Felipe, você não tem ideia de como é. Agora, o Zequinho me fala uma coisa. Lançamento, que o Felipe já está aí doido com lançamento. Como é que vai ser o lançamento? Já tem data? Então, Como é que tá isso? a data eu não sei se eu posso revelar, mas eu vou contar porque Tá tá tudo bem. É 6 de setembro. 6 de setembro vai sair o e-book e eu também vou adquirir alguns livros físicos e se alguém quiser um livro físico pode comprar, vai poder comprar diretamente comigo. Mas a principal divulgação vai ser na Amazon mesmo, em e-book. Em e-book no site da Amazon. Qual é o dia que você falou? 6 de setembro. Me manda o banner, me manda a propaganda para eu divulgar aqui no pessoal, na minha rede social. Muito obrigado, vou mandar sim. Tá? Vou mandar sim. Agora, me diz uma coisa, Zaqueu. Teu livro Ravi, qual é a mensagem que você quer passar para os leitores através do teu livro, As Profissões de Ravi? Eu acho que além da representatividade é o poder curativo das palavras, sabe? Porque o Ravi, além de tudo isso que eu falei, ele é um aspirante a escritor. E a redenção que ele encontra, o sossego, a paz que ele encontra é através da escrita. Então, além da questão da representatividade LGBT, eu acho que a mensagem é essa, sabe? A redenção através da escrita e da literatura. A literatura como esse portal, sabe? Para trazer redenção para os personagens, tanto para o Ravi quanto para o Benjamin. Ai, que delícia. Uma galera aqui, ó. Já vou poder comprar o meu então. Já deixo o livro reservado para mim. Olha, a princípio, gente, vai ter só o digital. O físico vem depois, não é isso, Zaqueu? Isso, perfeito. Tem alguma previsão do físico? Eu vou tentar logo assim, logo em seguida, sabe? Logo em seguida, só porque eu vou depender da gráfica que vai me enviar os livros físicos, daí a pessoa vai comprar diretamente comigo. Então eu não sei a data exata ainda do lançamento em físico, mas eu pretendo fazer logo em seguida. Me deixar organizado para no dia 6 já sair o lançamento do e-book. E talvez até na outra semana eu já tenha os exemplares em físico para a pessoa que queira adquirir o exemplar em físico. Ah, então se a gente quiser reservar, já pode. Já pode reservar. Exatamente. Coloca aí nos comentários o teu Instagram. Gente, já corre lá no Instagram do Zaqueu, já segue ele, porque quando vocês forem sinalizados, já reserva, porque vai ter e-book primeiro e logo depois vem o físico. Ele vai botar aí nos comentários para vocês. Estou botando aqui um Argonauta Marciano. Ai, aí, ó. @ um argonauta marciano, é isso? Isso, perfeito. O que é argonauta? Argonautas são aventureiros gregos de antigamente. Assim, eu sempre gostei de argonautas e esse nome. E o meu planeta favorito é Marte, então eu pensei, vai. Na época de criar Isso aí é uma ficção científica, hein? Pode botar que isso é uma ficção científica. Quando eu criei o Instagram, eu pensei, vai ser meio que uma vibe, viagens literárias e tal. Eu pensei nisso assim. Isso No fim, não aconteceu essa identidade visual. Ai, que delícia! Zaqueu, já tem alguma coisa sendo produzida para depois de Ravi ou tá cedo demais? Eu já estou desenvolvendo o terceiro livro. Na verdade, eu estou com 2 ideias sendo desenvolvidas. Uma é uma fantasia épica e o outro é uma biografia, entre aspas, da minha bisavó.
É bem entre aspas, assim, porque eu vou envolver bastante de ficção, vou dar uma mudada em algumas coisas, então não é exatamente uma biografia, mas tem muito dela na história, sabe? Inclusive histórias que ela contava, características da vida dela, é, situações que ela vivenciou, que ela enfrentou. Então, tem muito de biografia, mas tem muito de não biografia também. Então, não sei exatamente no que enquadra, mas eu acredito que seja o meu próximo projeto. Já tem até um nome, é Contos da Nora. Tá, eu acredito que seja o próximo projeto que eu vou trabalhar. Mas daí também tem a ficção, a fantasia épica que eu estou escrevendo, que está lá engavetada, talvez ela salte na frente e ganhe um final primeiro. Não sei como é que vai acontecer. Ai, Mas que tem as duas que estão maravilha. Ô, engavetadas. cabeça de escritor é assim mesmo, vai trabalhando em uma, em outra, quando vê, tem um monte de coisa no papel. O importante é escrever. Escreve, escreve, Perfeito. escreva. Publicar a gente aguarda, mas escreva, porque se a ideia for embora, já era. Agora, qual é o conselho que você dá para um escritor um escritor LGBT iniciante? Qual é o conselho que você dá? Eu acho que o principal é botar a cara, sabe? É botar a cara. Porque, porque aconteceu comigo, ainda acontece muito. Eu sou uma pessoa tímida. Eu tô fazendo aqui a live e eu tô tremendo por dentro, sabe? Tô tremendo por dentro. Eu comecei a aparecer nos stories do meu Instagram semana retrasada, assim, é bem recente. Aí, até para me preparar para a live, para eu estar tá indo criando coragem e vendo como eu funciono falando pro público, sabe? Então, acho que é importante botar a cara, porque tem muita gente com tanta ideia boa guardada que tem vergonha de aparecer, de mostrar pro mundo, e eu acho que esse é o principal conselho que eu dou para alguém que tá iniciando, é bota a cara no sol e vai, sabe? Vai, aparece. Talvez tenha 10 pessoas que riam de ti, mas tem 3 que curtam o que tu tá postando, que comentam o que tu tá postando. E isso vai te incentivando, sabe? Por mais que eu não tenha um público grande, as pessoas que comentam para mim são incríveis. É, meio que faz carinho por dentro, sabe? É quando eu leio um comentário de alguém que leu o que eu publiquei e gostou do que eu publiquei. E isso não teria acontecido se eu não tivesse me exposto, sabe? Até as coisas que você viu quando eu devia ter gritado, meu primeiro livro é sobre isso, é sobre você ter muita coisa para falar e não conseguir se expressar e não conseguir colocar para fora. E a forma que eu encontrei para fazer isso foi escrevendo. Então, a escrita para mim é isso, é uma forma de desabafo mesmo. Eu coloco para fora aquilo que está dentro, que eu não consigo falar pessoalmente para as pessoas, mas eu consigo escrever. Então, acho que é o momento de eu mostrar para o mundo que isso existe dentro de mim. Ai, que maravilha, né, gente? É bom a gente trocar ideia com pessoas diferentes de todos os lugares, com pensamentos diferentes, porque isso acaba nos conectando a algo maior. Que coisa maravilhosa. Zaqueu, mande o banner e o link de venda quando estiver disponível para eu compartilhar nas minhas redes sociais, ouviu? Pode deixar que eu vou mandar sim. Muito bem. Eu vou te falar que você saiu muito bem na sua primeira entrevista Ah, literária. Você é pô, tímido, mas você é aquele tímido que a gente quer pegar no colo e dar um abraço apertado. Você se saiu muito bem, você falou sobre o seu livro, falou com o pessoal. Olha, a galera adorou aqui, tá todo mundo já te seguindo, comentando. É isso. Isso faz parte do processo. Divulgue teu livro, coloque a boca no trombone, dane-se o que vão pensar. Não escreva para os outros. Escreva porque você tem algo a dizer a alguém. Ponto. O resto o universo joga no teu colo e te agracia de qualquer jeito. Eu quero muito ah, te agradecer pelo teu te tempo, agradeço. pela tua disponibilidade, por esse bate-papo maravilhoso. E eu só te desejo sucesso. O podcast está aberto para você voltar quando você quiser. Obrigada, tá, querido?
Tá? Muito obrigado pelo carinho, pelo convite, pelo espaço, porque o seu serviço, o trabalho que você faz enquanto divulgando autores nacionais é algo lindo de se ver, porque a gente precisa desse impulso, sabe, que você é um impulso, esse impulso que você dá, a gente precisa muito dele. É importante na nossa trajetória como escritor, então eu te agradeço pelo convite, pela disponibilidade, pela excelente entrevista, pelas perguntas maravilhosas que você fez e é isso. Muito obrigado. Ai, que Muito obrigado a todo delícia! mundo que acompanhou a live, maravilhosas. Felipe, depois me manda mensagem que a gente conversa. Isso, já troca E link. Ah, só mais um recadinho. Eu tô, aos pouquinhos, eu tô contando as novidades lá no meu perfil do Instagram. Então, se você quiser ficar por dentro dos lançamentos das profissões, já vi, dá de dar uma entradinha lá e ver, já tem os postzinhos e tal. Quem estiver acompanhando a live, quiser acompanhar mais de perto, me segue que vai ter lá direitinho. eu vou marcar o autor aqui na live, vou colocar ele como colaborador, então vocês vão poder assistir tanto no feed do Instagram dele, quanto no feed do meu Instagram, tá? Vão poder assistir pelo Perfeito. canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. Do livro Não Me Livro. Quero agradecer todo mundo que ficou aqui na live, vocês foram incríveis. Felipe, um beijo para você. O pessoal que entrou, que saiu, que vai assistir depois, dizer que amanhã eu volto com mais autores nacionais. Zaqueu, um beijo, amor. Beleza. Obrigada. Eu que agradeço, muito obrigada.